Chegando para você agora mais um Convergência e Conexão. Olha quanta coisa maravilhosa em cada episódio. Você está crescendo na convergência, ou seja, você não está se distanciando daquilo que você precisa chegar no ponto certo da sua vida. E a conexão, aquilo que você liga e dá até aquele clique. É uma ligação automática, é uma ligação verdadeira. Nós queremos propiciar a você, nesse tempo, ligações verdadeiras. Conexão. Convergência, chegando para você com um assunto incrível, o assunto da guerra espiritual. Ah, mas eu não estou enxergando nada. Pois é, mas quem está na guerra está enxergando você. Quer coisa pior do que você lutar contra um inimigo que enxerga você com detalhes e você não enxerga nada dele? Bom, o resultado só pode ser perda. Por isso, muitas pessoas estão aí desanimadas, cansadas, perdidas, mas chegou agora uma conexão. Está sendo apresentada para você nesse momento uma convergência para que você possa entender os ciclos da guerra espiritual. Migael e o dragão até os nossos dias, né? Porque Miguel em hebraico, significa Mihael, quem é como Deus. Então é uma guerra verdadeira, onde aquele que representa Deus está enfrentando o dragão para que na nossa parte da guerra fique realmente só vitória pelo nosso posicionamento. Uma vez mais, com grande alegria, Marcelo Galvão aqui, que vai hoje então ilustrar e vai decretar ciclos. Vamos colocar muitas datas importantes e você vai se encontrar nessas datas, entendendo como esses ciclos que estão voltando têm tudo a ver com a guerra que você enfrenta. E você entender o que é a guerra que está sendo designada vai trazer a você uma grande vitória. Uma vez mais, alegria estarmos juntos aqui, Marcelo, para elucidar, para colocar revelação e para capacitar as pessoas nas guerras que elas estão enfrentando. Prazer é meu, Betão. Obrigado pela introdução, sempre maravilhoso em todas as suas palavras. Eu poderia passar o podcast inteiro só falando sobre o que você fala, né? Mas a gente tem que trazer temas novos. E antes de mais nada, gostaria de agradecer. A gente está aqui hoje no estúdio da Trilha do Coelho, convidados Lugar aqui maravilhoso. Lugar maravilhoso, né? Convidados aqui pelo nosso amigo Lorenzo Rolim e pelo Gabriel, que está aqui nos ajudando, fazendo a gravação do podcast. É uma alegria estar aqui hoje com o Betão, no lugar em que há 7 meses atrás eu comecei a gravar os meus primeiros podcasts com o Lorenzo Rolim na Trilha do Coelho. Nesses podcasts da Trilha do Coelho, a gente está fazendo uma introdução sobre toda a ciência espiritual da antroposofia, e que serve como base para tudo que a gente está tratando aqui nos nossos podcasts também. Então, quem quiser um aprofundamento maior sobre a antroposofia, para compreender outros aspectos da antroposofia que fundamentam e se conectam com aquilo que a gente está trazendo aqui, vão poder acessar esses podcasts também nessa série especial do podcast Trilha do Coelho, falando sobre antroposofia. E já vou fazer um link aqui, uma conexão. Ótimo. Trilha do Coelho, o nosso objetivo é trazer a antroposofia como fundamento verdadeiro para que as pessoas entendam por que não devem utilizar drogas. Especialmente, o foco é todo em por que não usar as drogas psicodélicas. E aí, nós não chegamos ainda nisso na Trilha do Coelho, porque lá a gente está seguindo um caminho para tratar cientificamente, para tratar como ciência espiritual. Nós vamos falar da medicina antroposófica, do Ayurveda, que a gente já está tratando lá. Vamos falar de todos os estudos da ciência moderna com o uso dessas drogas, o que eles apontam, mas não chegamos ainda nem perto de falarmos da questão espiritual. Mas tudo que a gente fala aqui está conectado com o que a gente fala no podcast da Trilha do Coelho, porque no fim do dia, qualquer desequilíbrio psíquico da pessoa é uma influência espiritual. São forças espirituais influenciando, obsediando a pessoa, possuindo a pessoa ou até tomando o lugar dela no corpo físico, como se a pessoa fosse só um hospedeiro de uma força espiritual. Tanto aqui quanto lá, nós vamos chegar no ponto de dar vários exemplos disso. Então, tudo se conecta. E hoje aqui, já estamos num outro desvendar do novelo,
junto com o Betão aqui nesse nosso podcast, em que a gente já está falando mais diretamente sobre as questões cristãs e sobre essas forças espirituais. Então a gente já vem tratando, desde o primeiro episódio, sobre os fenômenos de possessão espiritual e como isso se relaciona com alguns ciclos importantes da humanidade. E hoje a gente pretende gravar 2 episódios. Num deles a gente vai chegar até um ponto prometido no episódio passado e depois nós vamos avançar um pouquinho para fechar esse tema, trazendo coisas que a gente não chegou nem a tangenciar nos outros episódios. Mas vamos entregar tudo o que foi prometido desde as 2 primeiras partes desse 4º episódio, que foi dividido em 4 partes pela densidade do tema. Betão, então o que a gente precisa fazer primeiro aqui é fazer um resumo de onde a gente parou no podcast passado, na segunda parte desse podcast. E a gente parou no ponto, que é muito importante, de deixar claro que existe um ciclo de desenvolvimento do ser humano e que nesse ciclo existem forças espirituais atuando. E há forças espirituais que podem atuar num determinado ciclo e há forças que não podem atuar nesse determinado ciclo. Então, o que eu gostaria de deixar muito bem pontuado como resumo do episódio passado é que até uma determinada data, que foi 1998, algumas forças eram não autorizadas a atuar na evolução humana, que são as forças dos Asuras e a força do demônio solar ou do dragão solar Sohat. Essas forças estão no nível hierárquico das hierarquias contrárias à evolução dos seres humanos, estão no mesmo nível hierárquico dos principados e das potestades. E é por isso que São Paulo, na Bíblia, fala que nossa luta é contra principados e potestades, que são as forças mais fortes que podem atuar indiretamente na evolução humana. O que é importante nisso, Marcelo, é que as pessoas estão imaginando que a guerra espiritual é simplesmente um momento onde alguém está impedindo que ela cresça. E, na verdade, é mais do que isso, porque o que está crescendo em você? O Paulo que fala na mesma coisa em Efésios, dizendo que a guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais, ele começa no capítulo 1 declarando que nós estamos assentados acima de principados e potestades e que o Senhor colocou um lugar chamado lugar espiritual, celestial, com toda a sorte de bênçãos. Então, o que significa isso? Significa que você está jogando em casa. Você está nos lugares celestiais. Onde está a guerra acontecendo? Nos lugares celestiais. Quem que está perdendo a guerra? Quem não sabe onde está. Então, nós queremos que você possa entender, nesse primeiro momento, onde você está. Ah, mas eu não estou em 1998, eu não estou em 1933, eu não estou em 2019, eu não sei o que aconteceu em 1841. Todas essas são datas declarando que nós identificamos que existem regras na guerra. Perfeitamente. E as regras da guerra sendo reveladas para você, mais do que a sua posição, que é estar acima, e trazer o seu ser para esta posição, para dizer, eu estou no lugar onde eu vou vencer, mas eu sei as regras que existem e eu sei a lei da guerra que está se manifestando para me enfraquecer. Então, o desserviço da palavra evolução humana se deu nos momentos atuais em relação a tantas pessoas que falam que trabalham com desenvolvimento humano e vem uma série de pessoas colocando aí um montão de rótulos. Nós queremos que você se desenvolva no Espírito de Cristo em você. É a única coisa que importa desenvolver, mais de Cristo em você. Esse Espírito de Cristo dispensado a você. É como que uma economia de Deus viesse dizendo para você, ó, tá aqui a força, é Cristo em você, tá aqui o que você precisa receber. Não é por uma situação que você recebe de um ritual, mas é por uma situação que você percebe possível por um caminho.
Então, nós queremos que você entenda os caminhos espirituais que existam para que você seja capacitado nessa guerra. Para que você entenda que ela tem regras, que ela tem leis e que nesse momento, você enxergando a sua posição, você pode ter muito mais chance da sua vitória acontecer o quanto antes. Que ela vai acontecer? Ela vai acontecer. Agora, que seja antes, o quanto antes. O quanto antes você está preparado, com a arma certa, no lugar certo, no ciclo certo, denunciando o ataque certo, para ter então sucesso nessa guerra. É importante entender posição e entender que armas que eu tenho em cada ciclo para poder derrotar aquilo que vem contra mim. Perfeito, Betão. É exatamente isso. E o ponto em relação a tudo isso que você falou é, até 1998... seres espirituais dessas hierarquias, anjos, arcanjos, arqueus e Elohims, eles poderiam nos ajudar de uma forma muito mais direta. Como se nós fôssemos ainda crianças cuidadas pelos pais. Mas essas crianças, a partir de 1998, se tornaram jovens, estão se tornando adultos. E como jovens e adultos, a responsabilidade que recai sobre nós, sobre o nosso desenvolvimento espiritual e nessa luta espiritual que a gente está vivendo, é muito maior do que antes. Até então, nós fomos carregados no colo por essas forças espirituais. A partir de 98, como a gente já viu, e depois a partir de, principalmente de 2019, que é esse ponto que eu quero trazer do Covid, é que a gente é responsável pelo nosso próprio desenvolvimento. Até então era diferente. E por isso que a gente está vendo agora, desde 2019, a humanidade está vivendo uma verdadeira pandemia de doenças psíquicas. E doenças psíquicas nada mais são do que doenças causadas por influência espiritual, por possessão espiritual, por obsessão ou por desequilíbrios que são causados por essas forças. E aí qual é a nossa responsabilidade nisso? Ou a gente se liga verdadeiramente ao Cristo, ou a gente pede para o Cristo, para o Espírito Santo, para todas essas forças das hierarquias espirituais de luz, comandadas por eles, nos auxiliarem, ou a gente vai estar em desvantagem nessa guerra. Então o ponto aqui é trazer essa variável. A guerra se intensificou demais a partir de 2019. Como é que a gente vê isso, Betão? Nunca o ser humano foi tão egoísta como ele está sendo agora. O egoísmo é a coisa mais característica da nossa sociedade nesse momento. E as pessoas estão desconectadas umas das outras com o amor. Ou seja, as almas encarnadas num corpo masculino, elas têm desafios com relação à sexualidade. As almas encarnadas num corpo feminino, elas têm um desafio muito grande com relação à cobiça. Desejo por poder, desejo por fama, desejo por dinheiro. E na base de tudo isso tem a questão do medo e da insegurança. Tudo isso tem trazido um egoísmo muito grande para o ser humano, que se manifesta de diferentes formas entre homens e entre mulheres. E esse egoísmo só tende a crescer, Betão. A antroposofia, a ciência espiritual antroposófica, ela vai nos dizer que a humanidade, assim como ela foi destruída pelo fogo na Lemúria, pela água na Atlântida, ou no dilúvio bíblico que relata isso, nós vamos ser destruídos onde o irmão vai matar irmão. Chega uma hora que o egoísmo é tão grande que eu não reconheço nada no meu irmão que faça parte de mim. E aí o meu irmão se tornou meu inimigo. A única maneira de reverter isso é que nas almas humanas exista um único ser, habite o ser do Cristo, o seu próprio Espírito. Mas cabe a nós desenvolvermos essa conexão com o Cristo. Se a gente não desenvolver, as forças negativas adversas tomam o lugar e se manifestam na nossa personalidade. Então, esse é o ponto, faça o seu comentário, aí eu vou voltar para dizer detalhadamente o outro momento histórico em que isso aconteceu, porque isso é uma imagem que vai nos ajudar a entender o momento atual. Não, perfeito, era só para voltar para 1933, para começar essa sequência, porque todos sabem o evento. Em 1933, ninguém saberia que evento viria. Mas quem está na história hoje, em 2025, sabe que houve a Guerra Mundial, com todas as suas proporções. Então,
a mesma situação de você discernir os tempos. E quando você fala que na guerra, esse pode antes, não podia antes, agora pode, agora está liberado, porque a questão de autoridade, ele é fundamental na sua guerra. E no final, o que Deus está buscando, o que Jesus está buscando no seu Espírito Cristo, o que ele está buscando Cristo em nós nessa guerra? Ele está buscando um resultado que ele ainda não obteve até esse momento. A volta de Jesus está condicionada ao testemunho. O testemunho é uma série de eventos e resultados que vão ser produzidos, e quem produzir aquele resultado naquele testemunho vai dizer: aqui é um evento válido. Ele não vai ter que repetir esse evento como um retrabalho. Não, no dia tal, Betão e Marcelo denunciaram com a medida certa o que precisa. Pronto. Esta guerra foi travada com a nossa intervenção, e essa situação que iria trazer esse resultado não tem que voltar mais. Agora, os ciclos estão voltando porque a medida não foi alcançada. Então, o que o inimigo quer? Colocar o máximo de confusão nas pessoas, na identidade, no que tem que fazer. E o que é o grande desvio? O próprio egoísmo. Quanto mais eu quero glória para mim, quanto mais eu quero demanda de reconhecimento, menos aquele quadro como um todo será útil para Deus para derrotar o próprio inimigo. Então nós temos que ter muita consciência de que as datas estão aí. E quando você pega Daniel teve uma visão de 70 semanas que viria até o evento final. E aí todos os que interpretam a Bíblia entendem. Não, são 62 semanas que vieram do que ele falou até a manifestação de Cristo no ano 30. E depois nós temos ainda mais uma semana, 62, mais a 7ª semana, mais a última semana que ninguém sabe quando vai acontecer. Ou seja, as datas são muito importantes na influência do que está acontecendo na guerra espiritual. Então não tenha a mente fechada para dizer, por que essa data, por que outra data? Porque estão estudando os ciclos e declarando, cuidado com esse tempo. Nós vivemos uma era muito importante, então vamos começar a discernir desde 1933, 1841 vai voltar, então coloca tudo numa escala, porque a matemática vai mostrar. Isso é uma escala. Vamos fazer depois uma curva dessa escala e entender o que isso está representando. Vamos chegar lá, Betão. Mas você trouxe Daniel, então vamos trazer o que a gente está falando para esse contexto de Daniel. Daniel trouxe o que seria a manifestação de um pequeno apocalipse para a sua época. Sim. Depois o Cristo, nos discursos de despedida no Evangelho de João, traz o que seria um pequeno apocalipse para os apóstolos e os cristãos do início do cristianismo. Okay. Depois a gente tem na Bíblia, no livro do Apocalipse, São João Evangelista traz para a gente isso num contexto de todo o ciclo da evolução terrena no ciclo maior. Assim como ele traz o Cristo sendo o verbo desde o início da evolução, ele vai trazer o Apocalipse indo até o fim da evolução terrena, do alfa ao ômega. Ele traz isso. E o que a gente está trazendo agora, trazendo o conhecimento antroposófico, é mostrar como esse pequeno apocalipse, assim como se manifestou em Daniel, assim como se manifestou na época do Cristo, está se manifestando agora. O que a gente vive não é o apocalipse derradeiro e definitivo, ele é um pequeno apocalipse com a mesma força que tiveram esses dois anteriores. Eu acho que esse é o ponto que é interessante a gente mostrar. E para isso, vamos voltar nessas datas históricas, porque a gente vai mostrar como o cristianismo mais moderno, mais recente, ele trouxe isso dentro daquilo que se constituiu na religião do adventismo, os adventistas do 7º dia, e que se desdobraram depois nos testemunhos ou nas testemunhas de Jeová. Ambos vêm da mesma origem, é só um desdobramento, uma segmentação. E aí nós vamos trazer também como isso faz parte, de um lado, de uma verdade espiritual, de uma profecia, de uma visão espiritual verdadeira, mas como o entendimento pode ser limitado também, e aí tem pequenas distorções. E aí a gente vai tratar para explicar
como é que se manifesta a clarividência, como é que se manifesta a visão profética, dando aqui alguns exemplos, algumas imagens para que isso possa ser compreendido ao longo dessa apresentação. A gente vai conseguir contextualizar tudo até o final. Então vamos voltar para a data de 1841. O que a gente tem aqui em 1841? Aliás, é um período que vai de 41 até 1879. Nesse período, Rudolf Steiner, na Antroposofia, nos explica que ocorreu uma guerra nos céus. Essa guerra nos céus foi a guerra entre São Miguel e o que a gente chama de Satanás, de Satã, ou que a Antroposofia vai chamar de Ahriman. Outras lutas espirituais já aconteceram e outros seres caídos já tinham sido jogados à terra antes. Mas nesse período especificamente, é esse ser que é lançado à terra e expulso dos céus. E a gente vai entender qual é o contexto e a consequência de tudo isso. É importante assim, porque são 38 anos. E 38 anos, né, o 1841, 1879. Perfeito. E 38 anos é a marca do povo que ficou andando no deserto. Uma derrota assim absurda, né? Você vence o Egito, você vence o Mar Vermelho, você está a caminho da Terra Prometida e você não chega? Por que você não chega? 38 anos dando volta. 2 anos, eles estavam na boca da terra. Mas daí, eles foram até a terra, os espias foram até a terra, ficaram 40 dias na terra e disseram, não é possível conquistar. Mas 2 disseram, é possível, Josué e Caleb. E Deus falou assim, olha, por causa de todos esses que disseram não, vocês vão ficar para cada dia que estiveram na terra e não acreditaram, 1 ano de volta no deserto. Era 40, menos 2 que eles tinham chegado, 38 anos. Mas os 2, que sempre há diferença, Josué e Caleb, chegaram. E Caleb fala que com 85 anos, ele estava mais forte do que com 40. Então, a marca do tempo a favor de quem entende as datas e declara, é nessa data, é nesse ciclo, é essa guerra, é essa arma, isso traz a você força espiritual e o resultado do testemunho para que você possa dizer, bom, cumpri, combati o bom combate, fala Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Ele conquistou na sua geração aquilo que era necessário. Nós queremos que você entenda na sua geração, com essas datas, aquilo que é necessário, porque, mas isso aconteceu quando? Está voltando a acontecer. Os ciclos estão acontecendo porque Deus está fora do tempo. Mas quando aconteceu a primeira? Não interessa a primeira, interessa de agora. Então entenda o que aconteceu nesse ciclo para chegar até 2019 e para saber o que vamos fazer a partir das situações que nós estamos vivendo. Nós estamos em guerra. Se você não está em guerra, você só está sendo apenas derrotado. Perfeito, Betão. Então, e aí, dentro desse ciclo de 38 anos que você bem trouxe, tem um ciclo menor de 35 anos. E é esse ciclo que foi percebido pelos adventistas. Em 1844, os adventistas tinham a expectativa de que o Cristo aparecesse na sua segunda vinda para a humanidade como um todo. O advento. O advento. Por isso que são adventistas. Por isso que chamam os adventistas. Só que o Cristo não apareceu. Então, esse é conhecido como o ano da grande decepção, porque aquilo que era muito esperado não aconteceu. Mas havia uma inspiração verdadeira. E o que eles modificaram sabiamente no entendimento deles foi então dizer o seguinte, não é que o Cristo não apareceu, ele veio, ele está presente. Nós é que não o pudemos ver. Então, o que ocorreu é que o Cristo não veio ainda na dimensão terrena. Ele veio numa dimensão espiritual e, por isso, nós, seres humanos, é que temos que nos elevar para chegarmos até ele. Foi essa a interpretação que eles fizeram. E aí eles fizeram uma projeção desse ano de 1844 para o ano de 1914, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Também havia uma certa sabedoria, uma certa inspiração divina nos profetas da religião adventista, mas que não era uma profecia perfeita, uma visão ou um entendimento perfeito do que deveria ocorrer. O que o Steiner então vai colocar
por exemplo, para fechar exatamente nessas datas, naquele livro que eu passei para você ler, que é do Rudolf Steiner, intitulado A Queda dos Espíritos das Trevas, ele vai falar exatamente desse período de 44 até 1914. Ele diz o seguinte: essa guerra espiritual de 41 a 44 esquentou muito. Então, 44 é um grande marco dessa guerra espiritual. E aí ele vai falar de 44 para fazer uma projeção e dizer que houve um espelhamento disso. Aquilo que aconteceu primeiro no céu, depois vem se manifestar como destruição na terra com o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, que é o mesmo espelhamento que os adventistas fazem de 44 até 1914. Então há uma correlação em tudo isso. E aí, o que o Steiner vai então nos trazer é que todo movimento do que aconteceu no céu se manifestou na terra. Então, toda aquela guerra que existiu no céu e que estava muito quente no céu em 1844, ela se torna uma guerra muito quente na terra. E aí eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: a gente tem que ter certeza, tem que ter a consciência plena. Não existe nenhum conflito humano que ocorra sem que haja alguma força espiritual negativa atuando dos dois lados do conflito. Quando você tem uma guerra mundial, você tem seres espirituais, adversários do homem, insuflando povos de um lado, povos do outro, exércitos de um lado, exércitos do outro. Há sempre esse fenômeno de possessão, de atuação de seres espirituais para que a guerra ocorra. E da mesma maneira, olhando para a nossa vida individual, qualquer conflito que exista entre irmãos, entre sócios, entre marido e mulher, sempre é uma guerra espiritual. E a gente lida com um inimigo que é invisível. E o Steiner vai dizer que esse inimigo, ele é muito mais inteligente do que nós somos. Ele sabe exatamente como o ser humano vai reagir a cada uma das suas provocações. Então, se um ser entra num homem e o homem faz alguma coisa que a esposa não gosta, esse ser vai saber exatamente como provocar e trazer o pior do homem e trazer o pior da esposa naquele momento. E vice-versa. Se ele entra na esposa, ele vai saber exatamente como fazer para trazer o pior da esposa e o pior do marido naquele momento. E a mesma coisa dentro de dirigentes de países. Então é isso que ele vai trazer nesse contexto. O que acontece na vida humana, quando há conflito, é resultado de algum conflito no mundo espiritual. E aqui ele vai trazer com sabedoria esse espelhamento do que aconteceu primeiro no céu e que vem se manifestar na terra. E aí, Betão, o que eu queria trazer disso daqui é que, neste período em que essa guerra ocorreu, o Steiner vai dizer que, conforme essas forças espirituais negativas foram sendo gradualmente lançadas à Terra, a Terra foi se tornando muito mais pesada. Ele vai demonstrar, e aí ele trata de vários filósofos, escritores, livros, ele traz uma série de exemplos, onde ele diz que nunca antes na história da humanidade o pensamento crítico, uma forma de julgar o outro, que é uma forma de julgar como Satã julga, se desenvolveu na humanidade. Todo tipo de pensamento crítico em que um ser humano julga o outro se desenvolveu naquela época. Se desenvolveu também o espiritismo e a mediunidade. A mediunidade é uma falsa forma de acessar o mundo espiritual. E o espiritismo, ele é uma doutrina espiritual que é totalmente baseada numa forma de pensamento materialista. Então, traz conhecimentos verdadeiros, mas de uma forma que não é o correto raciocínio espiritual. Então, ela não vem de forma inspirada, ela vem eivada com esse viés dessas forças do materialismo, dessas forças arimânicas. E o que se desenvolveu também nessa época, o Steiner vai dizer que é o pensamento materialista. Nunca antes na história da humanidade o pensamento materialista se desenvolveu tão fortemente quanto 1840, 1850, 60 e 70, até chegar a 1879. Porque em 1879, Micael vence o dragão no céu e o resultado disso é que
apesar de ter sido lançada para a Terra uma força muito negativa, o ser humano passou, a partir de 1879, a poder acessar o que hoje a gente chama de antroposofia. Todo o verdadeiro conhecimento espiritual, que antes não poderia ser acessado pelo ser humano, que se elevasse às esferas espirituais, agora pode ser acessado. Então, a perda foi o pensamento materialista se estabelecer na Terra mais fortemente. Mas o grande ganho foi de que nas esferas celestes não há mais nenhum obstáculo para que o ser humano possa ascender e conhecer de novo verdadeiramente conceitos e ciência espiritual. E isso está correlacionado com algo que vem também do Antigo Oriente, que é a questão do período de Kali Yuga. Kali Yuga é a Era das Trevas. Nesse ano de 1879, quando Micael vence o dragão, Rudolf Steiner diz que Micael assume a regência espiritual da humanidade. E durante 20 anos ele trabalha para que a antroposofia começasse a descer também dos mundos espirituais para a Terra. E em 1899, a gente tem o fim do período de Kali Yuga. Quando a gente fala 21 anos, são sempre 21 anos. É que 79 a 99, se você inclui o primeiro ano, vai dar 21 anos. Intervalo fechado. O intervalo fechado, exatamente, matematicamente falando. No intervalo fechado são 21 anos. Então, em 1899, acaba o que o hinduísmo traz como Kali Yuga, ou Era das Trevas, ou Era da Ignorância. Ignorância do quê? Ignorância de que existe um mundo espiritual, existem seres espirituais elevados para nos auxiliarem, e eles nos auxiliam nessa luta contra esses seres negativos que também passam a ser conhecidos pelo ser humano. E a relação disso com o desenvolvimento do ser humano é uma relação que tem relação também com a clarividência. Em 1899, mais fortemente do que nunca, o ser humano pode deixar de ser ignorante sobre a realidade espiritual, porque ele pode acessar, através do que a antroposofia chama de nova clarividência crística, esses conhecimentos espirituais, se elevando à esfera espiritual. E, em oposição a isso, a gente tem o movimento do espiritismo que vai trabalhar com a mediunidade. A mediunidade é uma forma de você acessar não esse elevado conhecimento espiritual, mas de você acessar um conhecimento de uma espiritualidade negativa e enganadora. O que essa espiritualidade negativa e enganadora faz? Ela te dá algumas migalhas, como, por exemplo, cirurgia espiritual, em que você tem curas espirituais. Ela te dá alguns dons de você falar com outras almas, receber mensagem de pessoas mortas. Ela te cria uma falsa ideia de que a conexão espiritual é verdadeira, mas na realidade você está sendo enganado por seres espirituais. E como é que isso ocorre fisiologicamente? Na mediunidade, que é um processo de obsessão espiritual, não é um processo em que você entra em comunhão com as hierarquias, mas que você é possuído por almas e outros seres mais baixos. Nesse processo, os seus chakras, que são os 7 chakras principais, eles rodam no sentido anti-horário. E quando vem a nova clarividência, que é a clarividência crística, os chakras passam a rodar no sentido horário. Então, um clarividente verdadeiro pode olhar para um médium e ver que ele acessa uma forma de alcançar o mundo espiritual que trabalha com essas forças retrógradas, essas forças contrárias à evolução, enquanto quem usa da verdadeira clarividência, que é a clarividência crística, que a gente está chamando aqui de Jesus-vidência, essa clarividência ela tem como mudança no corpo do ser humano o fato dos chakras rodarem no sentido horário. Então, assim, tem muitas e muitas vertentes para a gente tratar desse assunto e trazer conhecimento espiritual para tratar de tudo isso. Aí o que a gente tem, então? Em 1899, acaba esse período de Kali Yuga, e aí a gente vai ter uma outra data importante, que é o 1933 que você trouxe. O que acontece de marcante em 1933? Hitler é nomeado chanceler na Alemanha. E Hitler, segundo Steiner, quando ele era jovem, o Hitler
ouviu uma bomba explodindo próximo a ele, e naquele momento em que a bomba explodiu, ele perde completamente os sentidos, e quando ele volta, já não existia mais a personalidade de um ser humano. Ele é completamente possuído, ele é hospedeiro de um ser espiritual demoníaco muito poderoso, que passa a se manifestar através dele, e é aí que ele faz todas as atrocidades que ele faz na Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior do que na Primeira. O que acontece ali de transformação na personalidade do Hitler quando isso acontece? O Hitler, ele era uma pessoa quase que um debilóide, ele era um bobão. Ele não tinha capacidade para falar, para se comunicar, inteligência baixíssima, desempenho baixíssimo em tudo que ele fez na vida, e principalmente ele era uma personalidade com uma baixíssima autoestima. E essa personalidade com essa baixíssima autoestima, de alguma maneira, desejou ser possuída. Se a gente pegar como exemplo do que aconteceu com o Hitler dentro de algo que o cinema pode nos ajudar a compreender, é pegar o início do primeiro filme do Coringa. O Coringa era um bobão também, as pessoas molestavam ele, diminuíam ele, inferiorizavam ele, e ele se sentia ali inferiorizado. Até que num determinado momento ele dá um basta naquilo, e esse basta que ele dá nesse momento e que a personalidade se transforma para ele ficar um arquivilão, um vilão super inteligente, é esse momento de possessão espiritual. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Hitler. E é nesse aspecto da personalidade em que a pessoa se sente inferiorizada, é que processos de possessão espiritual podem ocorrer com muita frequência. No caso do Hitler, uma transformação total de personalidade, mas normalmente uma pessoa que se sente vitimizada, que se sente minimizada, inferiorizada, agredida de qualquer maneira, ela tem uma tendência a desejar se tornar uma pessoa forte para poder se vingar ou devolver para outras pessoas aquilo que foi feito contra ela, ou para devolver para a sociedade aquilo que foi feito contra ela. E esse processo é o que a gente está vendo hoje em dia também, por isso que eu estou trazendo esse gancho do Hitler. A gente vai falar isso um pouquinho mais adiante. Mas voltando um pouquinho, há uma outra relação, você chamou o quê de ciclo fechado? Matematicamente, fechado. Intervalo fechado. Esse mesmo intervalo fechado, ele vai se manifestar de 1933 a 1998. De 33 a 98, considerando o intervalo fechado, nós temos 66 anos. E é por isso que a gente vê o Steiner falando que em 1933, ao mesmo tempo que as forças mais negativas começaram a atuar na humanidade, e o marco disso é o Hitler se tornar o chanceler na Alemanha, assim, materialmente, também o Cristo se tornou cada vez mais disponível para o ser humano. E isso se intensifica, e 66 anos depois, em 1998, a gente tem a possibilidade do ser humano acessar livremente o Cristo no etérico, e ao mesmo tempo, para quem não se eleva e não acessa o Cristo no etérico, tem esse fenômeno em que o egoísmo cresce como primeira forma de possessão espiritual para o ser humano. E aí a gente já trouxe aqui, parte de tudo o que eu conheço hoje e posso relatar aqui vem das minhas experiências pessoais, complementam os conhecimentos da antroposofia. Em 1998 eu tive um encontro com o Cristo no etérico, e por isso eu escrevi o livro Muito Além de um Conto de Fadas. Então eu posso dar testemunho de que efetivamente tudo que o Steiner nos traz é uma verdade absoluta. Não existe erro em nenhuma dessas datas, não existe erro em nenhum dos conhecimentos que o Steiner nos traz. É o entendimento de você declarar. Como começou toda essa questão de 1841, 1844, começou numa falsa percepção que não era falsa na motivação, era imperfeita. Era só imperfeita. Era imperfeita. Então o que o inimigo quer fazer? Ele quer colocar naquilo que não é perfeito, ele quer colocar peso, culpa, decepção, dano. E o que a palavra diz? Ela fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abatidos.
massacrados, mas não destruídos. Então é o quase. E o quase vai trazer a marca dessa imperfeição que em Cristo somos aperfeiçoados. Por isso que a questão que temos que enxergar nisso não é dizer, esse errou, aquele errou, não quero saber. Olha, não é porque ele errou, porque ele foi imperfeito, que o evento não existe, que a situação não existe e que a perfeição não tem que ser buscada. Então, entenda que em todas essas coisas de datas, de pessoas, de adventos, de fenômenos espirituais, é muito importante você entender que a guerra está ali. Quem poderia imaginar que Jesus ia nascer em Belém? Que uma mulher grávida ia andar toda aquela distância absurda de Nazaré para Belém, só para se alistar, que não teria lugar lá, porque toda a família de José estaria em Belém, com todo o preconceito, dizendo, José, francamente, trazer essa mulher aqui para a família inteira é uma vergonha que você está fazendo. Então, o entendimento de que todas estas coisas que estão atuando parece uma imperfeição. José, não faça isso. José, abandone ela. Aí vem o anjo e fala assim, José, é do Espírito Santo que está dentro dela. Não abandone. Então, esta guerra é a guerra de você entender que hora é essa. De repente, nasceu ali, mas já vinham magos entendendo aquela estrela. De repente, há uma manifestação absurda para um grupo de pastores, talvez a maior mídia paga para menor audiência, né? Foi justamente uma miríade de exércitos celestiais dizendo, olha, vai até Belém porque nasceu o Salvador. E estava lá meia dúzia de pastores vendo um espetáculo absurdo daquele. Ou seja, a classificação espiritual não é de acordo com a audiência, não é de acordo com um resultado do sistema humano, é de acordo com aquilo que ele vai produzir no evento que vai ser útil para que ele julgue Satanás. E onde está a base dessa utilidade? Que eu não tenho algo para mim. Eu não quero a glória para mim. Eu não quero a honra para mim. Eu estou vencendo o ego. Eu estou vencendo o eros. Eu estou vencendo o mamon. Quando você tem essa liberdade de autoridade, então as guerras, todas as guerras que eu passo, é mamon, eros e ego, o tempo inteiro querendo me sufocar. Como eu derroto eros com muita facilidade, então vem mamon e ego. Como eu derroto o ego com mais facilidade, vem mamon. Todas as minhas guerras é em torno de mamon. E quando o mamon não pega a mim, quer pegar a minha família e quer pegar as outras pessoas que estão debaixo daquela condição. Então você vai entender como esse tripé, ou como as forças espirituais, que também atuam em três, realmente para imitar a Trindade. Elas querem eventualmente declarar que você vai ser colocado derrotado. Mas entenda que todas essas datas, todas essas manifestações são importantes para você entender. Há uma imperfeição, essa imperfeição vai ser curada. Porque o que a palavra perfeito, que aparece para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Em hebraico, tanim, que é perfeito, significa caminhe até o fim. Não diga, ó, eu sou perfeito em 1841. Não é, Deus não está preocupado com a tua perfeição na data que você estipulou. A perfeição vai ser alcançada por todos que forem caminhar até o fim. Por isso, se alguma coisa acontecer no teu processo, não entre na decepção, não entre na frustração, fica no quase, né? Perplexo. Há muita perplexidade na minha vida e enxergando os cenários, mas eu nunca estou desanimado, porque eu sei que, indo até o fim, a perfeição será alcançada. Perfeito. Então vamos encerrar aqui. Esse é o fim desse momento, mas a gente continua em busca de um passinho mais na direção da perfeição no próximo Vamos na próxima continuar parte caminhando. aqui, ó. Próxima parte, parte 2, continue caminhando, porque nós queremos aperfeiçoar você. Entenda os ciclos, entenda as datas, entenda a guerra e seja um vencedor.